Vamos para mais um vídeo e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na tua vida. Como você congrega? Como devemos congregar? Onde devemos congregar? Onde está firmada a tua fé? Onde está firmada a minha fé? A nossa fé está fundamentada em quê? Será que Jesus deixou um lugar específico de adoração? Eu creio que sim. Sabe onde é esse lugar? Sabe como é, quem é esse lugar? Jesus ele deixou um lugar específico para adorar. A casa, o edifício, o santuário, o templo, somos nós. Nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Nós nos reunimos ao nome do Senhor Jesus Cristo dentro das nossas casas, seja na sala, seja na cozinha, seja no quintal, seja no sítio, seja na varanda, seja na garagem. Não pense você que Deus não vai lhe capacitar. Deus ele nos capacita, Deus ele nos enche do seu espírito e ele é fiel. Ele disse aonde estiver. Ele não estipulou um local, ele não determinou assim um local específico a não ser nós mesmos. Ele nos escolhe. Jesus em sua casa, a qual casa somos nós? Nós nos reunimos ao nome do Senhor Jesus Cristo e ele vem e se faz presente. O lugar pouco importa. Jesus ele quer nos usar. É maravilhoso. Agora fica aí essas denominações, essas instituições religiosas, os falsos pastores e mestres, profetas, lideranças religiosas com sua oferta de cerimônias e rituais, oprimindo o povo, atraindo o povo para dentro dos templos, dizendo que tem que ter aquela reunião dentro dos templos, tem que congregar, porque é assim que está escrito. Ainda usa um texto da Bíblia, ainda distorce a palavra de Deus, leia o texto, mas não explicam como é realmente esse congregar. Congregar significa reunir. Pronto, está aí o significado de congregar. Insistem tanto que as pessoas congreguem, porque está escrito em Hebreus 10, 25, não deixamos de nos congregar como é costume de alguns, realmente, mas congregar significa reunir, ajuntar, convocar. E reunir, o Senhor disse, é onde estiver. Seja na sala da casa, como eu já disse, seja no quintal, no quarto, na varanda ou na garagem. Reúna-se. Nós cristãos, nós temos aí o dever de nos reunir. O Senhor nos capacita, Ele nos enche do seu Espírito. Nós devemos buscar o Senhor. Nós buscamos com todo o nosso coração. É assim que está escrito na palavra. Não tem nada a ver com casas de templo de pedra, não. Jesus ele nunca deu essa ordem de que saísse por aí comprando terrenos para a construção de casas de templos de pedra, como se vê há muito tempo que a gente vê isso. Não é. A igreja primitiva ela se dirigia, ela saía de uma localidade para outra, levando o evangelho nas casas, se reunindo, os irmãos, os cristãos se reunindo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo, você vai lá e abre a tua Bíblia no livro de Filemão. Você abre a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Você vai lá e abre a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 5. E você vai ver lá as saudações, Paulo escrevendo e saudando os irmãos que se reuniam nas casas. A igreja que está na casa tal, a igreja que está na casa tal, a igreja manda saudação à igreja que está na casa tal. É assim, gente. Então vamos se dispor, vamos se disponibilizar, vamos nos levantar, vamos nos pôr de pé, vamos nos colocar ali, vamos nos colocar na presença de Deus como verdadeiros cristãos, verdadeiros despenseiros, mensageiros da palavra de Deus. Templo de pedra e de madeira não é local de estar evangelizando, não. Jesus, o povo que estava em trevas, ele ia levar a luz, e aquele cristão que se diz que diz que está em Cristo, ele tem que provar, ele tem que mostrar que está em Cristo, que tem luz, ele tem que brilhar lá fora. É fora do sistema religioso, não é lá dentro não, porque ser santo lá dentro é muito fácil. Pare de andar nessas ordens denominacionais. Jesus, quando os apóstolos admiraram aquele grandioso templo adornado de pedras preciosas, o Senhor não disse que eles iam sair construindo mais daqueles. Apenas Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra que não fosse derribada, e foi destruído. Sabe para quê? Para que as pessoas entendam que agora
é um novo modelo, é um novo templo, é um novo edifício, uma nova casa, um novo santuário para que Jesus habite. Nós somos edificados no fundamento dos apóstolos, dos profetas, no qual o Senhor Jesus Cristo é a pedra de esquina. Jesus, ele é a rocha. Mateus 16, 18, o Senhor falou para Pedro e fala para nós: tu és Pedro, e sobre esta rocha construirei a minha igreja. Nós somos fragmentos de pedras que somos colocados de um a um nessa rocha e subimos como edifício, como casa, como santuário. Nos reunimos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós levamos a palavra de Deus nos corações. Nós estamos em comunhão quando nós andamos no mesmo Espírito. Ainda fico cobrando para ter comunhão. A comunhão é andar no mesmo Espírito, não tem nada a ver com a multidão de gente. Somente um amontoado de pessoas, porque tem muita gente que está naquele amontoado, mas que não tem comunhão. Ainda falam: mas eu quero viver como vivia a igreja primitiva. Perseveravam, Atos 2,42, que diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na partir do pão e nas orações. Mas na doutrina dos apóstolos, quer permanecer na doutrina dos apóstolos? Então você vai lá e leia capítulo 2 de Atos, versículo 38, que diz que ali o arrependimento foi pregado. Ali você vê a doutrina dos apóstolos. Estão fazendo assim? Então quer viver na doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é pregar o arrependimento, gente. Não é ficar confinado dentro de um templo e recebendo ordem de uma pessoa, não. A igreja é formada a igreja é um corpo formado por membros, onde Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. Vai chegar o tempo, está chegando o tempo da perseguição, como foi naquele tempo lá. Atos 8, abre a tua Bíblia e veja Atos 8. Quando Estevão morreu apedrejado, Estevão foi um grande homem usado pelo Espírito Santo e fez muitas obras poderosas, mas que morreu apedrejado. Morreu apedrejado por quê? Porque foi necessário, foi com a permissão de Deus. Deus quis que fosse daquela forma, para que a igreja se espalhasse. Os apóstolos também pensavam como muitos pensam hoje, que eram para ficar confinados dentro do templo. Não, eles teriam que se espalhar. O discipulado, os discípulos, os seguidores têm que se espalhar, têm que pregar o evangelho. E com relação ao local, não se escolhe, não. Se reúnam dentro das casas, das famílias. Satanás, ele não quer que as famílias se reúnam, que as famílias recebam a luz do Evangelho, que a luz do Evangelho resplandeça dentro das casas. Ele não quer. Ele quer as pessoas confinadas dentro de um templo, como viviam os apóstolos antigamente. Saulo, perseguidor da igreja, esse mesmo Saulo depois veio e trouxe a revelação de Jesus, mostrando para eles que eles teriam que se espalhar, que eles teriam que andar e pregando o Evangelho. Porque naquela perseguição, depois que mataram Estevão, houve uma grande perseguição e eles se espalharam. A perseguição começou, a igreja que estava em Jerusalém, olha só, pessoas, a igreja estava em Jerusalém, outros estavam, depois saíram para a Judéia, se espalharam para a Judéia, se espalharam Samaria e aos confins da terra, como assim o Senhor disse. Então é a igreja levando o Evangelho, a igreja pregando o Evangelho. A igreja não foi chamada para trazer os pecadores para dentro de templos, não. A igreja foi para levar luz aos pecadores, foi para buscar o pecador ao arrependimento, não para trazer o pecador para dentro dos templos, com oferta de milagres, de curas e de enriquecimento financeiro, e com oferta de água, de óleo, de vassoura, de lenço, de não sei o que, de sábado, de campanha, de um monte de coisa. Não. Parem, meditem, reflitam em tudo que foi dito nesse vídeo, pois é Deus que fala contigo, não sou eu. Não sou eu, de mim não posso nada. Faça uma reflexão e veja onde e como você está congregando, onde está fundamentada a tua fé. Fica com Deus, que Deus abençoe.